tema da aula de hoje é o papel da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas. E o expositor da noite de hoje vai ser a Marília, ela que vai falar sobre essa temática. Então, vamos pedir a ela para fazer a prece inicial. Boa noite, então, pessoal. Mais uma vez, muito feliz de poder estar com vocês em mais essa quarta-feira. A gente dedica um tempo especial, realmente, para preparar esse estudo com o objetivo da gente compartilhar aí o que a gente tem de conhecimento, trocar ideia e oferecer a vocês aí a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, mais especificamente nesse assunto relacionado à mediunidade. Então, vamos nos conectar aqui nesse momento, nessa aula virtual. Vamos entrar todos em sintonia com a espiritualidade maior e pedir, então, ao nosso Mestre maior, que é Jesus, que nos auxilie neste momento para que possamos utilizar as palavras adequadas, para que possamos desenvolver o nosso raciocínio dentro dos ensinamentos da doutrina espírita trazidos por Kardec até nós, com o objetivo maior, mestre, de divulgar a tua mensagem, de divulgar a doutrina dos espíritos, de levar a todos novas ferramentas, novas ideias que podem auxiliar a todos nós na busca das respostas e das compreensões de inúmeras dúvidas que carregamos ao longo dessa existência, que possa nos auxiliar no nosso processo evolutivo e que possamos também, fazendo uso desse conhecimento, auxiliar aqueles que estão junto a nós, sejam eles os nossos irmãos encarnados ou os que já se encontram na esfera espiritual. Aprendemos a cada dia, mestre, que a transformação que fazemos em nós movimenta as energias deste nosso planeta tão carente de transformação, de amor, de luz. Então, que cada um faça a sua parte dentro do seu lar, da sua família, no seu trabalho, pois assim faremos uma corrente voltada para o bem e para o estabelecimento do teu amor e da tua mensagem no nosso planeta Terra. Mestre Jesus, continue velando por todos nós, em especial em mais esse estudo. Que assim seja. Bom, então vamos. Essa vai ser a aula 9 do nosso grupo de estudo. Vou apresentar aqui para vocês, lembrando que a partir de agora eu não vou ver mais os contatos, vou ver somente a apresentação. Qualquer dúvida é só digitar no chat ou chamar, abrir o som, que a gente vai parar a apresentação e vai esclarecer, tá ok? Então, vamos lá. Vou então compartilhar com vocês o papel da mente do perispírito nas comunicações mediúnicas. Com essa aula, a gente vai voltar aí em alguns temas já colocados em relação à mente, ao pensamento e ao perispírito, de acordo com esse nosso objetivo das comunicações mediúnicas. Então, como a gente sempre tem habituado agora a colocar para vocês, o primeiro slide são algumas obras que a gente consulta para poder preparar especificamente essa aula. Então, a gente vai embasado sempre nas obras do Allan Kardec, nos princípios básicos. Aí a gente tem as obras subsidiárias, tem as obras do André Luiz, temos essas duas apostilas que são disponíveis para download no site da FEB, que é o Estudo da Mediunidade, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e a gente vai consultando outras obras de acordo com a temática. Aqui a gente tem Na Seara do Bem e o livro da Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras. E eu gostaria de acrescentar nessa referência de hoje, fazer jus aí a todo o trabalho do Américo Sucena, que é um espírita trabalhador e que se dedica
Isso aqui é um print da página dele na internet, que se chama Projeto Imagem, e ele faz os desenhos, vários desenhos que nós vamos utilizar nessa obra, nessa aula hoje. Então, ele pega, por exemplo, igual a obra do André Luiz nos Domínios da Mediunidade, e são feitas ilustrações daqueles capítulos, daqueles trechos. Então, é como se ele fizesse aquela história em imagens. Então, ele tem de várias obras, e ele faz palestras também. Eu encontrei palestras dele no YouTube, utilizando essas imagens, explicando aquelas obras, as passagens que são colocadas. Então, eu acho que a gente tem que fazer jus, são os desenhos de autoria da equipe dele, do grupo dele, e muitas vezes a gente encontra as imagens na internet, utiliza, mas não faz menção de onde é que elas vieram. Então, é o Américo Sucena, tem no YouTube, tem também várias imagens que vocês vão ver aqui hoje. Então, para a gente falar, por exemplo, hoje sobre o papel da mente, essa imagem aqui eu peguei de parte de um vídeo, está aqui em cima o link. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a ponteira igual o Fernando coloca. Opções de ponteiro. Aqui. Então, aqui, ó, isso aqui é o YouTube onde está um vídeo. Isso aqui é um vídeo que fala sobre a questão das telas mentais. Então, olhem para vocês verem a questão do nosso pensamento e da nossa mente. Qualquer coisa que a gente faz, qualquer objeto, quando em pensamento ou em movimento, vai emitir ondas. Isso aí a gente já tem falado aqui no nosso estudo, que são ondas eletromagnéticas que vão impregnar essa substância que está ao nosso redor, que a gente sabe que a gente não está em um espaço vazio. Então, quando eu penso, quando eu medito, quando eu escuto uma música, isso aqui é representação, por exemplo, de um aparelho de eletroencefalograma, que é capaz de captar as ondas cerebrais. Então, as ondas cerebrais emitem aí esse movimento. E quando eu penso, aqui a transformação daquilo que eu penso na minha feição, tudo isso interfere nesse ambiente que está ao meu redor. Então, eu fico pensando como que é difícil a gente aceitar esses conceitos sobre esse pensamento como produtor de uma energia que vai emanar no universo, diante do que a gente vive na tecnologia hoje. Então, hoje, nós estamos conversando aqui através de uma tela de computador. Então, o meu som e a minha imagem tem que sair daqui onde eu estou, percorrer. Antes era somente através de fios, hoje desnecessários até os fios, então percorre aí o espaço e é capaz de chegar às casas de todos vocês, mesmo aqueles que estão mais distantes. A gente assiste a televisão e a gente não para pensar, por exemplo, que aquelas imagens que estão decodificadas na tela da televisão, elas foram produzidas em outro local, e elas foram transformadas em impulsos elétricos que vieram através de ondas de satélite, e elas são novamente decodificadas no nosso aparelho de televisão e voltam a ser as mesmas imagens daquilo que foi produzido. Então, a gente não pode ter dificuldade em compreender que o nosso pensamento também, ele é emissor de ondas e que podem atingir espaços aí e distâncias que eles podem alcançar que a gente não faz ideia. E no mundo de hoje, a gente não pode negar esse conhecimento, porque a gente vive o tempo inteiro com produtos dessa tecnologia que é virtual, que não tem fio, mas que a gente sabe de coisas que acontecem no mundo inteiro em questão de minutos ou segundos, produzido por essas ondas que percorrem aí o espaço e os ares e que vão em diferentes direções e alcançam todos nós. Então, para a gente entender que nosso pensamento, ele também, nesse espaço, vai produzir esse fenômeno aí de emissões eletromagnéticas que vão alterar aquele espaço, aquele fluido que está ali ao nosso redor. Então, se a gente parar para pensar, olha para você ver essas duas imagens. Como será que está
a minha mente e como está esse espaço ao meu redor, o que eu estou produzindo enquanto ser pensante. Então, eu posso estar pensando várias coisas e com uma mente, inclusive, muito acelerada, que a gente vê isso muito nos dias de hoje, a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, e outra, e outra, e aquilo que eu penso, aquilo vai como se formando imagens, figuras, filmes ali ao meu redor, e isso vai se propagando. E essa esfera ali de pensamento, toda essa mudança eletromagnética que meu pensamento é capaz de fazer, ele está ali me envolto naquele espaço que eu estou, e isso pode ser algo que vai me acalmar ou que vai me agitar mais ainda. Então, olha para você ver a quantidade de pensamentos e de formas pensamento que a gente pode produzir de acordo com aquilo que a gente pensa, ou a gente pode organizar as nossas ideias e fazer um pensamento mais conexo, mas ele sempre vai produzir ao redor de nós essa mudança nesse campo eletromagnético que está aí ao nosso redor. E aqui eu achei essa imagem muito interessante para representar isso, porque olha para vocês verem a quantidade de imagens e de telas, se a gente entender isso dentro do nosso pensamento, quantas coisas a gente pensa ao longo do dia e o movimento que isso vai produzindo dentro de nós e nesse ambiente ao nosso redor, e tudo vai se impregnando ali, e isso pode ser um mar calmo e tranquilo, ou isso pode se transformar realmente num mar revolto aí de tempestade, num mar de ressaca, porque de acordo com aquilo que eu penso, que eu vou gerar ao meu redor, isso pode me trazer paz, tranquilidade, equilíbrio, ou isso pode trazer para mim mais agito, mais descontrole. E isto não vai afetar somente a mim, isso vai também entrar em conexão com outros que estiverem próximos a mim ou que estiverem não próximos, mas em qualquer contato, eles podem também sentir essa tranquilidade ou esse agito interior. E isso é fácil da gente pensar e compreender, porque muitas vezes a gente encontra com pessoas no dia a dia, no trabalho, da nossa família, ou por acaso no nosso movimento diário, e você encontra às vezes com pessoas que você fica feliz só de encontrar, e você conversa, e aquilo ali te acalma, e é aquele momento agradável. E já tem pessoas que só de você ver, você já fala assim, nossa, fulano de tal, vou ter que ir ali cumprimentar, vou ter que conversar, vou ter contato com aquela pessoa, e aquilo ali já nos desagrada, porque muitas vezes a gente vai absorver essa energia que está ali ao redor, emanada pela pessoa com seus pensamentos e suas preocupações. A minha câmera? Tá, se der mais algum problema, pode ser alguma questão da internet, vocês me falam. Então, aqui, se a gente pensar, então, no nosso dia a dia é assim. A gente pode estar feliz, a gente, né, pode estar com raiva, pode estar brigando. Então, se a gente olhar essa imagem, a gente pode ver aqui que cada fala ou cada pensamento tem uma forma. Então, pode ser uma coisa agradável, pode ser uma coisa feliz, pode ser uma coisa engraçada, mas tudo aquilo que eu falo, que eu penso, todas as minhas ações, elas vão contribuir para esse campo aí que a minha mente vai produzindo e que vai estar ao meu redor. E aí a gente pode pensar, por exemplo, vamos ver essa imagem aqui, olha quantas telas. Se a gente pensar que cada tela dessa aí é um pensamento que nós vamos produzindo ao longo do dia, olha para vocês verem aqui. Tem algumas pessoas observando tudo isso que está sendo produzido aqui. Quando a gente olha uma imagem, a gente acaba identificando algo que nos chama mais a atenção. E é naquilo ali que chama mais a minha atenção que eu vou focar mais naquele momento. Então, ao longo do dia, os meus pensamentos podem produzindo aí diferentes imagens e estão ali ao meu redor encarnados e desencarnados.
E isso vai atrair a percepção, e se ao meu redor estão espíritos desencarnados com similaridade com aquilo que eu estou pensando, eles vão direcionar o foco para nós. Eles vão perceber aquela semelhança, eles vão então entrar em sintonia com aquelas minhas ideias. Então, é como se fosse essa imagem aqui, olha para vocês verem. Aqui eu pus várias pessoas pensando. E aí aqui a gente tem 4 telas: televisão, tablet, celular e notebook. E o que chama a atenção de cada um de nós? Então, um vai interessar pelo jornal, outro vai interessar pelo documentário, um vai interessar pelo desenho animado, outro vai interessar pelo futebol. E aí eu direciono meu foco para essa ideia. E eu vou me concentrar naquela ideia que está sendo colocada. Então, os nossos pensamentos também são assim. Se eu mantenho o foco num determinado tipo de pensamento, outras pessoas também vão perceber e vão sentir aquela sintonia, aquela similaridade com aquelas ideias que eu tenho. E com isso eu vou atrair outras pessoas que vão pensar da mesma forma que eu. Então acaba que a gente tem grupos mesmo, por exemplo, o pessoal que é muito interessado em futebol, o pessoal que é interessado em filme, que é interessado em série. Então você acaba se aproximando muitas vezes daquelas ideias que também são do seu interesse. Da mesma forma, gente, na esfera espiritual. Nós estamos aqui encarnados, mas nós não estamos vivendo aqui só os encarnados. A gente tem uma série de espíritos que estão aí ao nosso redor. Alguns esclarecidos, outros não. E aí a gente está passando pela rua, andando tranquilamente. E se eu estou mantendo uma esfera, né, um pensamento mais elevado, uma vibração mais tranquila, se as minhas ideias e os meus pensamentos são mais voltados para o bem, voltados mais para a forma correta de me comportar e de agir diante dos princípios do Cristo, eu vou chamar a atenção daqueles que também estão com aquele pensamento. E muitas vezes a gente escuta a espiritualidade, os irmãos que manifestam em reunião mediúnica mencionarem isso. Ah, aquela pessoa ali eu segui porque eu percebi que tinha uma luz diferente. Então, muitas vezes era um irmão desencarnado que estava precisando de auxílio e percebeu ali que passou que tinha uma luz diferente e ele foi buscar ali algum auxílio. Da mesma forma acontece com aqueles que estão com o pensamento mais voltado para a violência, para a dor, para o sofrimento, mais preocupado com as coisas do dia a dia, ou com raiva. Então, muitas vezes eu estou com raiva e eu estou remoendo aquela raiva e eu estou andando pela rua pensando naquele problema que eu vivenciei. Quem é que vai prestar atenção naquela raiva que eu estou sentindo? Outro que também está vibrando naquela mesma faixa de sintonia. Então, isso tudo, gente, é para a gente entender que existe esse intercâmbio de pensamentos. E ele acontece continuamente. A gente não precisa estar dentro do centro espírita, a gente não precisa estar dentro de uma reunião mediúnica para poder vivenciar essas situações, não. Marília, é só para esclarecer, porque tem pessoas que talvez tenham começado esse estudo, não tenham visto o estudo quando a gente falou dos fluidos. Isso que a Marília está dizendo, do pensamento que fica impregnado ao nosso entorno, é no fluido espiritual. É uma derivação do fluido cósmico universal. Então, é como se a gente andasse o tempo todo com formas, pensamento ao nosso entorno. Daí, então, identificação por parte dos desencarnados. E, às vezes, o que ocasiona alegrias ou tristezas em encarnados. A Marília até pediu para que eu fizesse uma parte, não sei se é o momento, mas hoje eu escutei um relato de um caso que eu não pedi para poder escutar o relato, e o relato foi tão chocante que aquilo me causou um certo mal-estar. Quer dizer, eu não vi, eu não sei o que foi, mas o relato da pessoa referente ao caso, obviamente eu acabei captando um pouco da forma pensamento que ela criou ao relatar o caso, e aquilo me causou um certo mal-estar. Eu até cheguei em casa e comentei com a Marília, olha, eu vi um caso ali, me deu um mal-estar, a situação, e aí, nessa situação, o que a gente faz? Prece, ou a gente
ocupa a mente com outras situações elevadas para poder não estabelecer sintonia. Obrigado, Maria. Então, aqui, gente, olha para vocês verem essa questão desse intercâmbio de energias ou de pensamentos. Então, a gente pode assimilar aquela energia, aquele pensamento do outro. Eu posso, inclusive, influenciar o funcionamento até do cérebro do outro. Essa aqui é uma imagem, gente, relacionada à hipnose. Então, se a gente para e pensa no processo de hipnose, não estou falando nem de doutrina espírita, estou falando da hipnose que é feita, às vezes, com fins terapêuticos ou mesmo com fins recreativos, a hipnose, você vai agir no magnetismo ali, vai influenciar aquela pessoa de uma forma tão intensa que ela é capaz de mudar a forma dela de agir diante daquela interferência que eu fiz através da minha força, que pode ser através de palavras ou pode ser através de pensamentos. Então, como eu disse anteriormente, que quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente age, a gente está formando essa esfera aí ao nosso redor e a gente é capaz de influenciar os que estão próximos a nós. E aí, como que é que essa influência acontece, né? Então, quando eu penso, gente, pensa, por exemplo, num lago tranquilo, um lago sem nenhuma onda. Uma brisa é capaz de provocar movimentos de onda naquele lago. Uma pequena pedra que eu jogar naquele meio vai produzir ondas maiores ou menores, de acordo com a pedra e com a força com que eu jogar ela ali. Então, da mesma forma, é esse universo todo que a gente vive, é esse, vamos falar assim, esse ar que nos circunda, que nada mais é do que uma derivação desse fluido que gera tudo que a gente tem de matéria no universo, que vai ser modificado. Então, meu pensamento vai formar essas ondas aqui, essas alterações nessa substância. Então, a gente pode comparar isso com um lago tranquilo. E aí eu posso produzir ondas mais suaves, ondas maiores, de acordo com aquele estímulo que eu vou fazer ali. E aí, nós estamos mergulhados nesse universo, nesse fluido universal, e aí o nosso pensamento e a nossa vontade vai interferir. E aí cada um de nós é uma fonte geradora e receptora dessas vibrações, dessas energias aí que estão espalhadas no universo. Ah, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Tem tudo a ver. Porque é através desse sentimento, desse pensamento, dessas emissões que eu vou produzir enquanto espírito, através do meu pensamento, é que eu vou trabalhar dentro daquela vibração de uma reunião mediúnica, é que eu vou trabalhar para poder auxiliar aqueles que se manifestam, é que eu vou manter a harmonia daquele ambiente. Então, quando eu estou numa reunião mediúnica, aquele grupo, ele tem que estar conectado, ele tem que estar sintonizado nessa harmonia, porque senão eu vou quebrar ali aquela vibração, aquela energia necessária para auxiliar os irmãos que estão ali para atendimento. Então, o meu pensamento faz toda a diferença. A minha atitude, as minhas ações, não só dentro da reunião mediúnica, mas ao longo do dia, ao longo da semana, vão ser favoráveis ou desfavoráveis àquele momento da reunião mediúnica. Eu posso trabalhar, entre aspas, na reunião, ou eu posso dar trabalho para a espiritualidade, se eu não estiver em sintonia ou se eu não estiver em equilíbrio, principalmente naquele momento de auxiliar aquele irmão desencarnado que precisa de esclarecimento. Tá? Então, para a gente fechar essa questão do pensamento, esse estudo, inclusive, é mencionado no livro da Marlene Nobre, quando fala de obsessão, e aí eles falam aqui, ó, no domínio da mediunidade. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe a associação. Então, uma onda, aqui eles demonstram que seria a onda. É como se fosse essa partícula que vai se deslocar nesse movimento, transportando energia. Então, todas as energias, elas se movimentam nessa forma de onda.
Então, nosso pensamento também, quando ele interfere nessa estrutura ao nosso redor, ele vai formar um movimento de onda. A frequência de oscilações a frequência é o número de oscilações completas nesse ciclo. Então, dei uma volta, né? Uma volta é uma frequência. Então, frequência lenta, quando eu faço devagar, ou rápida. Então, vamos pensar num pêndulo do relógio, daqueles relógios antigos. Então, ele vai e volta, vai e volta. Então, isso é uma frequência lenta. Ou então, pode ser uma frequência rápida. Então, vai batendo, 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 batendo repetidas vezes. Então, seria a frequência mais rápida. Então, quando eu bato de forma lenta, isso vai formar essa onda mais lenta. Quando eu bato mais rápido, por exemplo, tocando uma tecla de um piano, se eu ficar lá batendo, batendo, batendo sem parar, aquele som emitido vai ser esse som repetitivo com uma frequência maior. Quanto mais vezes eu bater na tecla do piano, mais vibração eu vou provocar. Quanto mais vibração, mais matéria eu vou movimentar. Então, aí é a questão de vibração baixa com vibração alta. Então, quanto mais o movimento, mais frequente, mais vibração mais elevada. Então, aqui, ó, sintonia, harmonia e reciprocidade. Então, sintonia, como eu estava falando com vocês em relação ao pensamento, é quando essas ondas da mesma frequência se encontram. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, aqui, o som ou qualquer movimento, ou lago, ou onda, o que for, está vibrando junto com uma frequência elevada. Então, você tem uma sintonia. Aqui, você tem um devagar e um rápido. Não vai dar certo. Eles vão entrar em choque, porque um está muito lento e o outro está muito rápido. Isso é para a gente poder, como se diz, concretizar o conhecimento para que a gente possa assimilar melhor essa informação. Então, ao pensar, a mente vibra e irradia vibrações ou ondas que vão se propagar no meio circundante e vão ao encontro de outras com que estejam em sintonia. É assim que a gente influencia ou é influenciado. Então, você vai ter os artistas, tem as sintonias entre os artistas, os cientistas, isso a gente vê no dia a dia. Então, na reunião mediúnica, isso aqui é importante para a harmonização do grupo. Então, se o grupo trabalha junto, se o grupo está ali empenhado em ajudar e tudo, eles vão conseguir manter uma sintonia. Mas se eu chego lá para baixo, cansado, deprimido, de mau humor, estou indo para a reunião mediúnica, como eu disse, eu vou dar trabalho lá. Por quê? Porque a minha vibração está num padrão mais baixo, minha frequência de vibração está mais lenta, e eu preciso da sintonia mais elevada, mais sutil, para que eu possa entrar em harmonia com a espiritualidade superior. Então, se eu chego lá deprimido, chateado, com raiva, eu estou emitindo vibração que não vai ajudar nesse processo de socorro aos irmãos que precisam. Então, sintonia de pensamento. Para que um espírito se comunique, é necessário que se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. Então, aqui, ó, um está pensando numa coisa e outro completamente diferente. Então, é necessário que todos ali, por exemplo, estejam com o pensamento voltado para o auxílio. Então, eles têm que emitir vibrações equivalentes para que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Senão, aqui, ó, o espírito, nem o superior, e muitas vezes nem o inferior, consegue se manifestar. Então, se eu estou na reunião mediúnica preocupada com o que está lá fora, então eu não consegui entrar em sintonia com aquele momento da reunião, eu não vou conseguir auxiliar e nem vou conseguir também ser auxiliada muitas vezes, porque eu estou como que desconexa daquilo ali, tá?
Então, afinidade e sintonia, um pensamento emitido por uma entidade, então aqui eu já estou falando já dentro da questão da mediunidade, apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que ele tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade de sintonia. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça essa sintonia. Então, eu tenho que estar afinado, eu tenho que estar pensando com os mesmos objetivos para que eu possa conseguir estabelecer essa sintonia com a espiritualidade superior. Pode, Fernando quer fazer um comentário. Gente, aproveitando essa explicação da Marília aqui, da questão de sintonia, da faixa vibratória, a gente consegue entender a dificuldade que foi para a espiritualidade conseguir socorrer o André Luiz durante os 8 anos que ele permaneceu no umbral. Porque ele estava numa faixa de pensamento muito baixa. Então, mesmo a sua mãe, com todo o amor que tem por ele, mesmo os mentores, o irmão Clarencio, que é um ministro, que acompanhava, eles não conseguiam descer o padrão vibratório para estabelecer sintonia com o André Luiz. Eles precisavam que o André Luiz conseguisse elevar o seu padrão vibratório, o mínimo que fosse, para aí, então, estabelecer a sintonia. O André Luiz só conseguiu essa proeza depois de muito sofrimento, e aí ele se lembra de Deus e faz uma oração sentida. E nesse instante, então, ele vibra, aumentando o seu padrão vibratório e alcançando a sintonia com aqueles espíritos que estavam o tempo todo ao seu lado. E é o que se passa com todos nós, né? Nossos mentores, nossos anjos de guarda estão sempre a postos, mas esperam que a gente consiga acessá-los através da elevação do nosso pensamento, da importância da prece, da importância da meditação, da importância do cultivo de bons pensamentos. Obrigado, Maria. Então, aqui, para representar a sintonia espiritual, vocês vão ver aqui, isso aqui é uma representação do Chico, e aqui ele sendo inspirado por Emmanuel. Então, aqui uma reunião de psicografia, ele está escrevendo, os outros estão aqui também em sintonia com os pensamentos elevados, em prece, auxiliando nesse ambiente para que o Chico pudesse fazer essa psicografia. Aqui é uma reunião pública, então aqui a gente tem um palestrante, as outras pessoas que estão sentadas à mesa, e aqui a gente tem essa conexão, então aqui em sintonia do mentor, do irmão espiritual que está auxiliando. Mas esse irmão aqui, ó, ele não consegue criar ideias aqui se esse palestrante não estiver preparado, não tiver ali ferramentas, subsídios para que ele possa produzir a palestra. Então, não adianta eu chegar lá como leigo e na frente, isso aconteceu com o Divaldo uma vez, que ele passou um aperto danado e ganhou um pito, se eu não me engano, foi do Humberto de Campos, que ele foi fazer uma palestra logo que ele estava começando e ele não tinha se preparado. E na hora deu aquele branco, ele travou diante de várias pessoas. E aí o Humberto de Campos aparece e fala com ele, dá um pito nele, fala que para ele aprender que ele não podia se apresentar ali para fazer uma palestra sem ter se preparado, que em respeito àquelas pessoas, ele ia auxiliá-lo, mas que ele não fizesse aquilo mais. Então, eles inspiram aqui o que a gente já tem ali de bagagem para que a gente possa utilizar essa fala, utilizar esse momento para auxiliar os outros que estão ali em reunião. Aqui, então, já que eu estava mostrando lá os palestrantes, aqui é uma imagem que está lá no Grupo Espírita Allan Kardec, olha para vocês verem. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos, mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes,
também há pensamentos harmônicos ou dissonantes. Então, aqui a gente vê, ó, esses aqui estão concentrados lá no que está sendo dito. Esse aqui, ó, sei lá para onde é que está indo isso aqui, mas pela representação a gente vê que o teor da vibração difere muito dessa vibração aqui. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se exteriorize, quer não, a irradiação existe sempre. Então, isso está em Kardec, a Gênesis, capítulo 14, item 19. Então, aqui não precisa ser exteriorizado. Nós, encarnados, não vamos perceber isso aqui, ó. Mas os que estão nos acompanhando, os que estão ao nosso redor, eles vão perceber essas energias ou essas vibrações que se propagam de nós, e aí eles podem nos auxiliar ou até nos prejudicar ainda mais em relação àqueles sentimentos que a gente está apresentando no momento. Aqui é uma outra figura para a gente poder falar da questão das projeções mentais, que eu mencionei lá no início. Esses desenhos são que eu mencionei para vocês lá no início do projeto Imagem. Então, isso aqui é de um livro, daquele livro que está lá mencionado, que é sobre nos bastidores das reuniões espíritas. Então, aqui você tem um salão de reunião pública, aqui você tem os espíritos, e esse aqui é o encarnado que está assistindo, mas ele está completamente voltado para as questões do trabalho. Então, nada aqui ele está absorvendo, porque ele está com essa projeção mental, com o pensamento voltado somente para as preocupações do dia a dia. Essa situação em que é interessante dessa senhora, vocês estão vendo aqui os espíritos para poder auxiliá-la, e lá ele dá uma explicação. Essa senhora tinha colocado o nome do filho, que é esse aqui, quem ela está pensando nesse momento, no caderno de irradiação. A gente já comentou aqui sobre a questão do caderno de irradiação, e nas reuniões de quinta-feira a gente sempre pede para o pessoal colocar o nome das pessoas para vibração. Então, essa senhora chegou à reunião, colocou o nome do filho. E eles estavam consultando o caderno com os nomes para poder prestar auxílio e perceberam que ela, que tinha colocado o nome lá, estava presente na reunião. E foram verificar, através do pensamento dela, quais eram os problemas que estavam acontecendo para poder auxiliá-la e auxiliar o filho que estava sendo motivo de preocupação para ela naquele momento. Então, essa projeção mental utilizada aí para que eles pudessem identificar o problema e auxiliar o filho que não estava na reunião, mas que estava com problema. E aqui, gente, também desse projeto Imagem, isso aqui é da apresentação que ele faz no YouTube, está aqui o link, não é o link, mas está aqui o endereço, né? Chama Nos Bastidores de uma Reunião Espírita. Então, aqui, lá eles descrevem, inclusive, essa tela aqui, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é uma tela, parece uma televisão gigante. É mais ou menos isso mesmo. Então, antes do momento da reunião, é instalada essa tela onde vão ser projetadas imagens para o público. Mas qual público? Esse público aqui, ó, não está enxergando essa tela, mas este público aqui está. Estão vendo aqui? Como se fosse a parte de cima do auditório. Por quê? Porque quando a gente faz as reuniões, quando a gente faz os estudos, este momento também é utilizado pela espiritualidade para a instrução de espíritos que já desencarnaram, mas que acompanham o estudo. Então, aqui você tem aquele palestrante que eu mostrei antes, aqui está o espírito que o está auxiliando, os outros dois que estão na mesa, e esses aqui todos são espíritos, ó, também auxiliando neste momento da reunião de estudo. Daí a importância aí dessa sintonia e desse pensamento para poder aproveitar e absorver o que está sendo dito aqui. Fernando quer fazer um comentário.
É só porque me veio a cabeça aqui uma situação, eu acho que vale muito a pena a gente explicar. O objetivo das reuniões públicas, além de fornecer o esclarecimento do Evangelho, é proporcionar uma elevação vibratória no ambiente, nas pessoas, através dos relatos, através da palestra, através das explicações. Quando nós fazemos nos nossos lares o culto, o objetivo é parecido. Então, quando a gente faz um ambiente harmonioso, coloca uma música suave antes, faz uma leitura inicial com um breve comentário, e depois faz a leitura do Evangelho e tece a explicação, alguns espíritos que às vezes se encontram em nossa casa, que nos acompanham do dia a dia, desafetos do passado ou não, eles ali vão ter a oportunidade de ter o seu padrão vibratório elevado. Se o culto for feito realmente com muito amor, com muita seriedade, o que vai proporcionar, pela espiritualidade que nos acompanha, o socorro desses irmãos. Então é como se, no momento do evangelho do lar, acontecesse uma limpeza espiritual. Principalmente os pensamentos forma, que são acumulados ao longo da semana, por preocupações e por comportamentos dos habitantes daquela casa, eles vão sendo desagregados diante do Evangelho no lar. E o socorro acontece. Então, esses irmãos que a Marília mostrou desencarnados, muitos ficam extremamente sensibilizados com as palestras, com o ambiente que é montado, e aí, então, eles conseguem uma elevação do seu padrão vibratório, o que facilita o socorro. Então, só para a gente pensar na importância do Evangelho feito em nossos lares. E aqui é uma reunião pública, gente, mas a reunião mediúnica também existe essa organização da espiritualidade em outro plano, muitas vezes em estruturas semelhantes a hospitais, com macas, onde muitos espíritos vão sendo recolhidos à medida que eles vão recebendo esclarecimento e vão aceitando a oportunidade de tratamento que é oferecida a eles. Nem todos aceitam, mas a grande maioria, sim, acaba sendo auxiliada aí pela espiritualidade e por nós também. Então, só para a gente fechar aqui a questão do papel da mente, o médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, fio, gente, naquela época, hoje nem precisa mais de fio elétrico. E na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então, essa foi a forma que o Kardec usou para poder comparar. Hoje a gente já consegue compreender isso até sem precisar usar essa comparação com o fio elétrico. Então, o pensamento o pensamento e a vontade do espírito vai ser transmitida pelo médium, isso tudo através do seu corpo físico. A transmissão da mensagem do espírito comunicante envolve, então, ações complexas, integradas e concomitantes dos sistemas nervoso e endócrino. Então, olha para vocês verem, um médium, ele vai permitir que um espírito se manifeste através dele, mas esse espírito traz em si uma carga de sentimentos, de emoções, de angústias, de sofrimento, e isso vai também mexer no sistema nervoso e endócrino daquele que está permitindo, o médium que está permitindo que o espírito se manifeste através dele. E como que acontecem essas percepções e essas alterações e essas sensações que o médium tem? Através do perispírito e do duplo etérico, tá? Nós vamos passar para a próxima parte, então, do perispírito e mediunidade. A base da mediunidade está na organização física do corpo que habitamos. Tem um local no Livro dos Médiuns que ele fala, não sei se eu mencionei isso, mas está mencionado mais à frente, que todos nós somos médiuns, essa é uma fala que a gente já mencionou aqui também,
porque todos nós estamos em constante intercâmbio com a espiritualidade, muitas vezes sem percebermos. Mas a palavra médium, ela passa a ser utilizada por Kardec para representar aqueles que têm essa condição, essa organização física um pouco diferente, que permite com que um outro espírito se comunique através dele. E qual que é essa mudança? Então, essa organização no perispírito do médium faz com que ele consiga se liberar com mais facilidade do corpo, e aí ele readquire, ele tem uma maior percepção das faculdades espirituais, do ambiente espiritual que está ao seu redor, que geralmente o corpo material atrapalha. Então, você tem aqui o médium, o perispírito do médium, ele consegue se afastar um pouco, perceber o ambiente espiritual e permitir que o outro perispírito do espírito comunicante exerça aqui em seu corpo modificações no seu sistema nervoso, nos seus órgãos e se manifeste através desse corpo que não é dele mais. E por que ele precisa disso? O que o espírito comunicante precisa? Porque ele não tem mais essa estrutura. Ele não consegue movimentar mais o corpo, então, para que ele possa ser ouvido, ser visto, para que ele possa exteriorizar aqueles sentimentos que ele traz, as dificuldades, os sofrimentos que ele tem, ele precisa de um corpo que vai servir a ele para que ele possa exteriorizar aquele sofrimento, aqueles sentimentos que ele tem, que ele precisa trabalhar. Então, o médium, como Kardec coloca, que é este que vai permitir, ele tem uma diferença nessa organização física, sendo que é essa facilidade desse afastamento do perispírito para que possa perceber esse mundo espiritual. Então, aqui, Allan Kardec fala no livro dos médiuns, não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar, ele, o espírito, se serve do corpo do médium, de quem toma emprestados os órgãos que faz atuarem como se fosse seu próprio corpo, e isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. Então, é de perispírito do comunicante para o corpo do médium. E o perispírito do médium, ele se afasta um pouco para permitir que haja esse intercâmbio. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Então, para que o espírito comunicante possa fazer isso, ele tem que se utilizar do corpo, e para ele movimentar o corpo, ele vai ter que mexer no sistema nervoso, endócrino, no funcionamento dos órgãos daquele médico. Já não dispondo de corpo tangível, o espírito emana seu corpo fluídico sobre o médium, fazendo com que aconteça o contato fluídico, permitindo que os pensamentos do espírito cheguem até o corpo físico do médium. Então, o espírito ele não entra no corpo do médium e o perispírito do médium se afasta totalmente, não. O médium continua próximo ali ao seu corpo, mas ele permite que outra estrutura fluídica espiritual movimente o seu corpo para que ele possa se manifestar. Tem alguém com alguma dúvida? Alguém querendo fazer alguma pergunta? Bem, a Luciana está perguntando se os espíritos encarnados também emitem formas de pensamento. Você vai responder? Pode responder. Sim, todos nós. Todos, inclusive os desencarnados também. Eles vão impregnar a sua emanação, a vibração ao seu redor com aquilo que eles vivenciam, com o que eles sentem. Então, o espírito desencarnado, até mais, essas sensações são até mais fortes, mais intensas, porque aquela percepção ali é muito, muito sensível, o perispírito é muito mais sensível do que o corpo. Então, aquilo ali, eles vão produzir aquelas formas, pensamento, e que vão ficar
ali impregnadas no seu perispírito, ao seu redor, não só o que eles pensam, mas, mais ainda, enquanto espíritos desencarnados, o seu perispírito vai representar aquilo que eles viveram. Então, eu posso lembrar aqui que a gente já mencionou lá no livro André Luiz, e Fernando já comentou, e eu também, quem quer escutar o livro André Luiz, não perca essa oportunidade, porque às vezes a gente não tem tempo para ler, para sentar e tudo, mas o audiobook do livro Nosso Lar é muito bom, e lá tem um trecho onde uma irmã chega aos portões do Nosso Lar pedindo auxílio, e ela não recebe auxílio porque ela ainda não está pronta, ela ainda realmente não se arrependeu dos seus erros. Então, se ela adentrasse os portões de Nosso Lar, ela causaria desequilíbrio no ambiente, e no perispírito dela estavam impregnados ali várias formas que eram espíritos que ela tinha provocado o aborto e que se prenderam ali ao perispírito dela numa atitude de vingança. Então, a gente tem no nosso perispírito não só aquilo que a gente pensa, mas também uma série de marcas daquilo que a gente leva conosco. Ele pode ser pesado e carregado, cheio de marcas dos erros cometidos, ou ele pode ser mais leve, mais ameno, mais sutil, de acordo com os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. Ficou claro aí? E é só lembrando que quanto mais próximo à crosta tiver um espírito, quer dizer, quanto mais ligado à matéria, então mais complicado vão ser esses pensamentos desses espíritos. Os espíritos mais elevados, eles já conseguem harmonizar os pensamentos e aí eles exteriorizam aquela hora de paz, de vibrações mais elevadas. Tem uma pergunta da Karina, ela está pedindo para definir melhor a organização do corpo. Está basicamente ligada na percepção? Acho que deve ser o processo que você disse do espírito comunicante. Acho que é isso. Se não for, Karine, você, por favor, você só colocar no chat aí. Eu não sei se a Karine participou do curso de princípios básicos. Talvez seja uma questão em relação ao corpo, ao perispírito e ao espírito. Verifique se ela puder colocar aí, se é isso, se ela participou do curso básico, se a dúvida é relacionada a isso, ou se é relacionada ao processo de manifestação do espírito. Karine, você escutou? É porque como a Marília está na tela de projeção, ela não consegue ler o chat. Ela está querendo saber se você participou. Está falando assim, mas você explicou depois, perguntei. Então, esclareceu? Esclareceu. Vou só, não sei se é o caso da Karine, mas é só para a gente lembrar que eu não pus a projeção aqui, porque a gente já fez um outro estudo sobre perispírito, na outra aula também, quando eu falei de perispírito eu mencionei, nós somos espírito envolto pelo perispírito, ligados ao nosso corpo físico. Essa forma de manifestação que o perispírito utiliza é dessa questão que eu falei, há um leve afastamento do perispírito do médium, então espírito, perispírito junto, mas sem que ele perca o controle do seu corpo e a proximidade do perispírito, do espírito comunicante. Eu vou mostrar aqui, se ainda ficar dúvida, você reformula a pergunta aí que eu esclareço. Aqui é daquele projeto Imagem que eu mencionei para vocês, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso aqui tem 2 séries de aula lá, bloco 1 e bloco 2, onde ele vai explicar sobre essas imagens. Então, aqui é uma médium, aqui ele até comenta lá que ele afastou muito o perispírito da médium aqui no desenho, para que a gente pudesse ter essa percepção. Ele fala que com a tecnologia de hoje ele conseguiria ter feito até melhor, mas você vê que o perispírito da médium está afastado, mas continua conectado. E aqui a gente tem o espírito que está se manifestando, conectado. Então, o pensamento aqui, conectado com o médium, a médium vai falar o que ele está pensando e muitas vezes vai sentir o que ele está sentindo. Então, às vezes, ele está sentindo dor, ele está sentindo raiva, ele está sentindo ódio,
ele às vezes tem uma vibração muito pesada, é mais violento. O médium vai perceber isso, mas o médium que estudou, que fez o curso da mediunidade, que está bem orientado, que está fazendo um trabalho de desenvolvimento mediúnico adequado, ele vai conseguir conter esses sentimentos e essas atitudes mais violentas do espírito e vai verbalizar aquilo que o espírito está falando, né, pensando e sentindo, sem dar vazão àquela atitude do espírito. Aqui a gente vê a mesma médium, aqui é o mentor da reunião auxiliando nessa manifestação espírito. Aqui a gente vê, aqui já é o doutrinador do lado da médium. Vocês estão vendo aqui um fiozinho branco descendo aqui? Isso é a questão da espiritualidade, da vibração, das energias do ambiente que mantém a gente conectado com a espiritualidade maior. Então, está aqui a médium, o espírito comunicante, e aqui, ó, projeção mental daquilo que o espírito está falando. Muitas vezes, na reunião mediúnica, a espiritualidade utiliza isso, gente. Hoje nós temos tela de plasma, a gente tem projeção holográfica, a gente tem um monte de tecnologia a nosso favor que facilita a gente compreender isso. Na época, André Luiz não tinha como explicar isso de uma forma tão clara como é hoje. Então, aqui, ó, isso aqui é mostrando o que ele passou. Vocês estão vendo aqui, ó, conexão do médium, espírito, e aqui, ó. Então, o que ele está falando, o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando do sofrimento que ele teve e que levou a essa atitude hoje de raiva, rancor, ódio, o que for, está sendo plasmado aqui e visto pela espiritualidade. E muitas vezes isso é utilizado para mostrar também para o espírito outras situações que ele já vivenciou. Então, muitas vezes, ele está preso nesse momento aqui, que ele acha que ele foi injustiçado, que ele foi traído, e que isso favoreceu o desencarne dele. Aí a espiritualidade pega e mostra para ele uma outra cena, que ele fez questão de esquecer, mas que mostra o porquê dele estar vivenciando essa situação nos dias de hoje. E isso, gente, acaba, muitas vezes, com toda essa raiva, porque a hora que você vai lá requerer justiça e que aí te mostram que, na verdade, você é que foi o provocador daquela situação, que você já agiu com injustiça, muitas vezes muito maior do que aquela que você sofreu, aí cai por terra qualquer argumento do espírito e ele cede ali ao que a espiritualidade está querendo mostrar para ele, que aquela atitude dele não está adequada. Ficou claro, gente? Deu para compreender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Aqui também é uma parte daquela imagem, né? Quem quiser depois pegar o endereço aí e olhar no YouTube. Então, aqui a médium, tá vendo? A feição dela. Então, o que é transmitido para ela vai mexer nas suas estruturas nervosas, no seu sistema endócrino. Ela vai falar, vai exprimir aquilo que ele está sentindo. Aqui o mentor auxiliando o dirigente da reunião, doutrinador, para quê? Para que ele use as palavras que vão tocar, olha aqui o fio, que vão tocar esse espírito para que ele possa sair daquela atitude que ele está vinculado muitas vezes à vingança, à raiva, e ceder ali, compreendendo o erro que ele está cometendo. E olha aqui as conexões, ó. Viu o que eu falei de pensamento e sintonia? Todo mundo em sintonia, conectado com a espiritualidade superior, para quê? Para eu auxiliar esse irmão. Como que eu faço isso aqui? Pensamento de prece, pensando a favor daquele irmão. Então, às vezes o irmão está falando, a gente vai mentalizando, né, para o irmão se acalmar, que está tudo bem. Ou a gente faz uma oração, ou a gente vai com aquele desejo de que ele ceda, que ele compreenda aquelas palavras que estão sendo ditas a ele. Fernando quer falar? Pode dizer. Gente, é só aproveitando essa imagem que a Marília utilizou e a temática, para a gente
voltar um pouquinho no que foi falado no estudo passado, a diferença que existe entre uma reunião de desenvolvimento mediúnico e uma reunião de desobsessão. Essa reunião aqui é uma reunião de desobsessão. Então, vocês percebam aqui, nos participantes da reunião, como que estão ligados os pensamentos por fios, aí marcado, são fios de sintonia, harmonia do ambiente, o que não se daria se tivesse ali nessa reunião pessoas estranhas, pessoas que estivessem em desequilíbrio, então a reunião não teria esse padrão elevado. E para participar de uma reunião de desobsessão, é necessário que tenha uma preparação para isso. Então, por exemplo, esse espírito desencarnado, geralmente, são espíritos que estão vinculados a processos de vingança. Porque no processo de vingança, às vezes ele só lembra de uma parte. A parte que ele foi injustiçado, a parte que fizeram mal a ele. Então ele vai perseguir o encarnado, que às vezes está numa outra oportunidade. E quando ele é conduzido, o espírito, é conduzido para a casa espírita, e chega nessa reunião, que ele se vincula ao médium, aqui no caso a médium, ele recebe o chamado choque anímico. Quer dizer, a vibração animalizada da médium, por estar vinculada ao corpo de carne, dá a ele um choque. Ele começa a sentir vibrações diferentes, o que já abre a sua percepção para o ambiente. E ali ele vai falar, ele vai manifestar todo o seu desejo de vingança, mas o dirigente encarnado, ele vai levá-lo ao entendimento à luz do Evangelho, obviamente inspirado pelo responsável espiritual. E como a Marília mostrou, vai sendo projetado para ele, em alguns casos, quadros que ele vivenciou. E aí ele vai ver uma outra faceta da história. Às vezes aquele que ele acha que é o traidor, não era. Às vezes a situação que ele ocasionou potencializou o problema, o desfecho, e então ele volta a uma situação que permite ser acolhido. Para isso, é um trabalho que deve ser feito com muita seriedade, num grupo mais experiente. Então, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, esse tipo de entidade geralmente não comparece, a não ser que o grupo não esteja bem estruturado. São espíritos de teor de sofrimento mais simples que vão facilitar ali o aprendizado dos médios. Mas, nesse caso aqui, é uma reunião mais de socorro mesmo. Era isso que eu queria, só para aproveitar a imagem. Aqui, então, só para ilustrar mais uma vez, aqui a gente tem a médium mais afastada aqui, ó. Essa aqui é essa média aqui. Estão vendo o fiozinho de prata aqui, ó, ligando ela. Ela está mais afastada, auxiliando a espiritualidade, então ela está em desdobramento. Lembra que a gente falou da emancipação da alma? Ela está em desdobramento na reunião e esse espírito aqui vai se manifestar através dela. E olha como que ele está preso no tempo. Vocês estão vendo a vestimenta dele, ele com um chicote aqui na mão? Então, esses espíritos, eles ficam muitas vezes naquela ideia, naquela ideação daquele momento e se apresentam assim. Então, ele aqui se apresenta como a forma e com as ideias e acreditando que está naquele tempo que ele desencarnou. E aí ele vai manifestar aquilo tudo que ele está vivenciando, todos aqueles sofrimentos para poder ser auxiliado pela médium, pela espiritualidade que o apoia. E sempre, gente, o espírito quando vai manifestar numa reunião, ele sempre vem acompanhado de um espírito que é responsável pela reunião. Nenhum espírito chega numa reunião, seja de desenvolvimento ou de desobsessão, e chega lá e faz o que quer. Eles só vão chegar até uma reunião dessas com a permissão da espiritualidade, que é a responsável por aquele trabalho, e vão ser sustentados, amparados por espíritos que estão ali. Então, a gente não fica ao léu, a gente não fica desamparado, como em momento nenhum na vida da gente, menos ainda numa reunião mediúnica. Maria Lúcia está perguntando se numa reunião mediúnica há os componentes da mesa e um doutrinador encarnado. Quer responder? Sim, eu acho que a próxima imagem aqui, ó, dá para a gente ver. Aqui você tem os componentes da mesa,
médio, essa aqui médio, tá vendo aqui como que eu falei para vocês, como que o perispírito está aqui se utilizando do seu corpo para poder se manifestar. Aqui tem a projeção da tela mental, então aqui são os espíritos que auxiliam, esses aqui estão aguardando para serem atendidos. Provavelmente esse aqui deve ser o dirigente responsável pela reunião. Então, você tem um que é o dirigente, geralmente ele é doutrinador, mas você pode ter mais de um doutrinador. Doutrinador é aquele que vai conversar com os espíritos. Eles têm que ter um bom embasamento dentro da doutrina espírita, têm que manter uma moral elevada, tem que estar bem preparado, porque você tem que estar preparado para utilizar as suas ferramentas, então você tem que usar a sua intuição, que é aquilo que você já traz de bagagem com você, daquilo que você já estudou, e ainda tem que estar inspirado, como eu mostrei na cena anterior, pela espiritualidade para auxiliar aquele irmão que está sendo atendido. Aí você tem médiuns que são os médiuns de incorporação, você pode ter médiuns de psicografia, você pode ter videntes, você tem que ter também médiuns que eles chamam de sustentação. Então, são médiuns que não vão participar daquela manifestação mediúnica ostensiva, mas que são responsáveis pela harmonização, como esses aqui. Vocês estão vendo? Seriam médiuns de sustentação, porque eles vão ajudar a manter o ambiente equilibrado. Aqui você tem o doutrinador, pode ser mais de um, para poder ser inspirado ou intuído, e aí você pode ter mais de um médium que vai permitir a manifestação dos espíritos, e aí geralmente é feito como se fosse um rodízio, né? Assim, é um determinado espírito que tem mais similaridade, mais afinidade com determinado médium, vai se manifestar através dele, um outro espírito que tem mais afinidade, mais similaridade e sintonia com outro médium, vai se manifestar através do outro médium. Então, aqui é da reunião. Aqui é só para mostrar a questão do espírito que está acompanhando este aqui, num balcão de bar. Então, ele está aqui absorvendo as energias desse que consome o álcool. E aqui você tem a espiritualidade. Me parece, por essa imagem, que isso aqui é um médium em desdobramento sendo inspirado pela espiritualidade para que converse com o espírito obsessor, para que ele possa deixar esse encarnado aqui mais livre da sua influenciação. Então, você tem fios que conectam, você vê que parece que está até imantado aqui, completamente ligado. Aqui você tem o médium trabalhando e a espiritualidade que o auxilia. Isso pode acontecer ao longo de uma reunião de desobsessão ou mesmo durante o sono, nos médiuns que saem em desdobramento com auxílio da espiritualidade. Então, mais alguma pergunta? Porque aí eu vou passar para uma parte mais teórica, que agora, só para a gente entender como que é possível que o perispírito do manifestante utilize o corpo do médium. Tá. Então, a gente já estudou que o perispírito, ele possui os centros de força, e os centros de força captam e metabolizam as energias e as transferem para o corpo físico, e vão ativar os sistemas que são comandados por ele. Então, é como se fossem transformadores ou filtros. Esses centros de força tem relação com os plexos nervosos do nosso corpo físico. Então, o que é plexo nervoso? É um enlaçamento, é um local onde várias fibras nervosas, então, em anatomia, a rede de nervos do sistema nervoso periférico e autônomo, ela se reúne e se embaralham ali, se entrecruzam. E aí, ali forma esses plexos. Então, é como se, de repente, numa determinada região, como se você juntasse um tanto de fio elétrico que passa junto no mesmo local, como uma caixa de distribuição elétrica. Então, vem aquele tanto de fio e juntou aqui. Depois, esses fios vão continuar, aí se reúnem em outra parte, vão formando o que a gente chama de plexos nervosos. Então, o que chega no centro de força afeta o plexo nervoso.
Então, aqui, ó, o corpo físico e os plexos. Então, onde está de vermelho aqui, gente, são os chakras, que eu vou repetir para vocês mais para frente, ou centros de força. Aqui, nesses outros de preto aqui, ó, esses emaranhados de nervos aqui, esses aqui, vocês estão vendo, ó, são então os plexos nervosos. E cada centro de força vai ter uma correspondência com o plexo. Então, aqui, ó, aqui não menciono o coronário, que é esse aqui de cima, que está ligado diretamente ao cérebro. O frontal, que é esse aqui, está ligado à região frontal do cérebro, eu vou mostrar onde que ele age. Aqui a gente tem o laríngeo, que está relacionado à parte do órgão fonador. A gente tem aqui o centro de força cardíaco, relacionado ao coração e aos nervos que comandam o coração. A gente vai ter aqui o solar ou gástrico, o esplênico, que é o mesentérico, plexo mesentérico, o centro de força esplênico, e a gente tem os chakras básicos e genésicos, que são nessa região aqui do cóccix, ou região sacral aqui, que vão atuar nesses plexos aqui dessa região, mais voltados para a área sexual. Então, qualquer vibração, energia, comando que for dado nesses centros de força vai atingir esses plexos. Então, aqui é a correspondência, e eu pus essa imagem para a gente lembrar que o nosso perispírito, ele é todo sensível. Então, não é porque a gente representa os centros de força na frente que eles não têm correspondência posterior e que eles não possam ser afetados também. Então, a gente pode perceber também pela parte de trás. Então, aqui a gente tem o coronário, aqui ele dividiu em dois plexos, mas muitas vezes é representado como um só, o frontal, aqui o laríngeo, então aqui a gente está vendo o cardíaco, então tem a ver conectados diretamente com os plexos que comandam os nossos órgãos internos. Por isso que a manifestação do espírito vai mexer no nosso sistema nervoso e nos nossos neurotransmissores e no sistema endócrino. Essas imagens são da FEBNet, da apostila sobre mediunidade. Então, aqui, ó, a ação no sistema nervoso, a captação de ideias e sensações pelo espírito, via perispírito. Isso vai afetar a pineal, que fica cá atrás, aqui assim, no nosso cérebro, e vai liberar hormônios, vai afetar glândulas, vai fazer a ligação mental entre o médium e o espírito, é onde se conecta, vocês viram pelo aquele fio lá de conexão. Então, ideias e sensações, elas vão até o córtex cerebral, onde se difunde pelo processo de varredura, então é como se fosse uma descarga elétrica que vai propagando pelos neurônios. Então, essa aqui na região frontal, atingindo a hipófise, então o médium vai captar as diferentes emoções e sentimentos e vai manter essa ligação da mente do médium com o perispírito, com o espírito que está manifestando, pode liberar hormônios que vão afetar os órgãos, disparar o coração, dar algum mal-estar, enjoo, alguma dormência, alguma coisa assim. Ideias e sensações podem chegar ao centro da memória para o devido processamento da mensagem da resposta, então isso vai acontecer através de hormônios, de neurotransmissores, e isso pode atingir todos os órgãos, como eu mostrei para vocês, porque esses centros de força são interligados e são diretamente relacionados a esses plexos. Então, você vai ter essa decodificação do pensamento do espírito comunicante pelas ações do córtex cerebral, dos centros da memória do médium. Então, o espírito comunicante ele vai utilizar o cérebro do médium, o sistema endócrino vai liberar substâncias, vai interpretar os sentimentos e as emoções do espírito comunicante. Então, por isso que isso mexe ali na estrutura física do médium. Então, essa transmissão inteligível, quer dizer, capaz de ser compreendida e emocional da mensagem do espírito àqueles que estão ali, por meio da sincronidade e da ação dos órgãos do sistema nervoso,
uma filtragem mediúnica, e o sistema endócrino, uma filtragem emocional. Então, o médium vai perceber todas aquelas sensações através do perispírito, do espírito comunicante, aquilo vai afetar o seu corpo e ele vai transmitir aquilo ali. Por isso que o médium tem que estar bem atento e bem instruído para poder ver como que ele vai lidar com todas aquelas sensações. Aqui, então, perispírito, aí eu volto a falar do duplo etérico, vou explicar para vocês, e os plexos do corpo físico. Então, o duplo etérico, gente, que é isso aqui, ele é uma emanação de energia do nosso corpo, tá? Ele não é o perispírito. Ele oferece ectoplasma para a produção dos efeitos físicos, como a gente mencionou lá nas primeiras aulas. Então, ele é o corpo cheio de energia vital, o nosso corpo, ele é ligado ao corpo físico, ele desfaz com a morte do nosso corpo, essa energia se esvai, mas ele é utilizado, ele é importante no processo de manifestação da mediunidade juntamente com o perispírito. Mas ela não é só no de efeitos físicos. Como o espírito perdeu esse corpo vital, duplo etérico e o corpo físico, ele, com a desencarnação, como eu disse para vocês, o duplo etérico, ele se desfaz, ele precisa se ligar ao médium para que ele possa comandar aquele corpo e se manifestar através da matéria, do corpo material do médium. Então, é um conjunto duplo etérico com perispírito do médium, é o que faz com que o espírito comunicante possa movimentar aquele corpo e se manifestar. Tá? Então, tá aqui o duplo etérico, que é esse corpo fluídico, é como se fosse uma duplicata do nosso corpo. Ele é de origem animal, ele tem a questão do fluido vital, ele também tem os chakras correspondentes ao do perispírito, como eu mostrei, e ele é utilizado para que o espírito possa movimentar e se manifestar através do corpo do médium. Ele não consegue de outra forma, porque ele não tem essa energia mais. E aqui, só para a gente encerrar, eu vou mencionar, então, o centro de força mais importante, e isso aqui é do livro da Terezinha Oliveira, que eu esqueci de colocar lá na referência do segundo slide, tá? Que a gente utiliza sobre mediunidade, vocês vão me desculpar. Mas aqui, no livro dela, ela menciona cada chakra e fala qual que é a sensação que o médium pode ter quando aquele centro de força é estimulado. Eu achei isso muito interessante, principalmente para quem está iniciando aí no estudo da mediunidade. Então, está aqui o coronário, ele recebe os estímulos do espírito, supervisiona, ele é responsável pelo equilíbrio dos demais centros, e ele faz a conexão do plano espiritual com o material, e é através de onde se conecta ali, através da glândula pineal, que está lá no fundo do cérebro, que o espírito comunicante vai atuar. Então, o que o médium pode sentir quando esse chakra ou esse centro de força é estimulado? Como se a cabeça crescesse ou uma certa pressão sobre ela, ou uma espécie de redemoinho, tontura, ou mesmo ideias diferentes. Por quê? Porque se há essa conexão com o plano espiritual, através desse centro aqui, você vai receber essas ideias da espiritualidade. Pode ser uma inspiração, então você está na reunião e aí vem uma ideia lá, uma fala, alguma frase, alguma coisa assim, pode ser a espiritualidade que está utilizando ali de você uma orientação, alguma ideia ali que ela está querendo transmitir. O frontal ou cerebral, que é esse aqui, ele vai ter uma influência decisiva sobre os demais centros de força e ele é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central, do nosso cérebro, principalmente ligado aos sentidos físicos e dos centros superiores do processo intelectivo. Então, ele vai atuar muito no cérebro. E aí, o que o médium pode sentir? Influenciação nos sentidos, os ouvidos podem ficar mais sensíveis, olhos com muita claridade ou percepção de sombras, turvação, lágrimas,
No olfato, odores desagradáveis ou perfumes. No tato, mãos e pés frios ou sudorese, impulso para escrever. No paladar, pode ter uma salivação excessiva, gosto diferente na boca ou uma sensação de boca seca, porque vai estar mexendo nessa questão aqui dos sentidos, tá? Aqui, os sentidos físicos. O laríngeo, ele regula os fenômenos vocais, emissão da voz, as atividades da glândula timo e tireoide, está relacionada ao plexo cervical, do pescoço. Então, o médium pode sentir a língua dormente, a saliva grossa ou excessiva, dormência nos lábios ou em todo o aparelho fonador. Então, essa atuação nesse centro de força. O cardíaco, que é ligado principalmente ao aparelho circulatório e controle da emotividade. Então, está ligado diretamente ao plexo cardíaco, responsável pelo funcionamento do nosso coração. Então, o médium pode ter taquicardia, pressão no peito, respiração profunda, rápida, ofegante, falta de ar, sensação de doação fluídica nesse centro de força, quando ele for acionado. Então, muitas vezes o espírito vem se manifestar e ele sofreu um infarto e ele não sabe, ele vai sentir muitas vezes aquela dor, aquela pressão, e o médium vai perceber isso também. O gástrico, então, é ligado ao aparelho digestivo, pela assimilação dos elementos nutritivos, reposição de fluidos em nossa organização física através da alimentação. Então, na reunião, o médium pode sentir enjoo ou náusea, dores, gases que podem provocar arroto, quentura ou friagem, porque vai estar mexendo no plexo ligado a essa parte gástrica. O esplênico, ou mesentérico, está ligado ao plexo mesentérico, que é do intestino. Distribuição, é responsável pela distribuição e circulação dos recursos vitais e reposição de defesas orgânicas pelo sangue, a função do baço. E o médium pode sentir um mal-estar no abdômen, tremor, arrepio, pernas enfraquecidas e doloridas. E no chakra básico ou genésico, está ligado ao funcionamento dos órgãos de reprodução e das emoções sexuais, o médium pode sentir algum tipo de vibração no baixo ventre ou dores nos membros inferiores. Então, eu achei interessante isso porque a Terezinha Oliveira descreve algumas coisas que a gente pode sentir, principalmente quando iniciantes ainda, numa reunião de desenvolvimento mediúnico. Eu acho que é para a gente poder estar atento a essas sensações e compreender o que pode estar acontecendo. Bom, isso aí era o que eu tinha para passar para vocês. Essa é a mensagem do Chico, eu acho que eu já coloquei ela numa outra aula, mas eu acho ela fundamental, já que nós estamos estudando mediunidade, que ele fala isso, mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem entrega contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Então, tem muitas pessoas que têm mediunidade, querem ir para uma reunião mediúnica, quer dar manifestação para o espírito, mas não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo, não sabe nem como controlar aquelas emoções que o espírito pode extravasar através dele, e muitas vezes gera desequilíbrio num grupo mediúnico, por não saber ainda como se comportar, como lidar com aquelas manifestações. Podem fazer perguntas, eu acho que o Fernando quer fazer algum comentário. Não, é só para poder lembrar que centros de força e chakras são a mesma coisa. Então, que às vezes a gente ouve termos assim, mas se refere à mesma coisa. Tem alguma pergunta? Posso tirar a apresentação? Não, pode tirar a apresentação, o pessoal só está agradecendo. Aqui. Bom, vocês me desculpem se eu falei demais, tá? Meu marido fala que eu faço um estudo muito denso, muito cheio de informação,
Mas eu vvou vendo os estudos, vou vendo as imagens, vou vendo as informações, acho que eu vou empolgando, como ele disse, e vou colocando um monte de coisa aí para poder dividir com vocês isso que eu fui conseguindo levantar aí na preparação do estudo. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí estou à disposição. O pessoal só está agradecendo aqui, está elogiando bastante o estudo, e eu fiquei muito feliz que a Marília descobriu a fonte. Eu sempre uso as imagens, o pessoal fica até brincando comigo que, a imagem de novo, porque as imagens acabam se repetindo, mas eu não conhecia essa fonte do projeto Imagem, não. E, sem dúvida, a imagem facilita muito, né, as explicações. Então, isso é muito bom. Por isso que a Marília fez questão até de dar uma divulgação maior ao trabalho, né, que foi feito por esse irmão. Então, nós vamos encerrar. Se a Marília autoriza que a gente franquear a prece de encerramento, eu vou pedir, então, eu vou fazer a prece de encerramento, já que agora eu não estou mais dando permissão de entrada, é uma forma da gente participar do trabalho também. Agora, se alguém se habilitar, eu cedo a vez, se alguém desejar fazer a prece de encerramento, o Norma, o Luiz, Juliette, doutor Pedro, se alguém desejar, eu gentilmente cedo. Ficou alguma pergunta sem responder, gente? Ficou, eu achei uma aqui, ó. Qual? É possível desgastar o duplo etérico? A gente passou despercebido, então. O duplo etérico, fecha seu áudio, por favor. É sim possível se desgastar o duplo etérico. Ele é parte do fluido vital que a gente, é a emanação do fluido vital que a gente recebe, que é a energia que a gente tem para usufruir ao longo do dia e ao longo da nossa existência. A gente repõe esse fluido através da alimentação, da prece, do passe, do sono, da natureza, da meditação, yoga, das boas energias, mas a gente pode desgastar eliminando esse fluido vital através da raiva, do rancor, do ódio, das atitudes de violência, das noites mal dormidas, aí uma infinidade de desgaste do próprio corpo físico. Então a gente vai desfazendo aí, perdendo essas energias que acabam danificando também esse duplo, desgastando esse duplo etérico aí, já que a energia vital da gente não está tão equilibrada assim. Então, pode acontecer. Ô, Norminha, você está em condições de fazer a prece? Seu áudio está bom? Graças a Deus, meu filho. Eu estou agora com o celular aqui, eu posso. Então eu vou ceder gentilmente a você a oportunidade de fazer a prece, por favor. É com muita alegria que nós agradecemos essa iniciativa dos nossos companheiros em estudar, pesquisar e passar para nós esses conteúdos tão necessários. Sentimos, por vibração, assistência espiritual, apoiando esse estudo e nos unindo num só pensamento, de nos fortificar, para que nós sejamos cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade, do nosso estado, da nossa estada aqui no planeta, da nossa oportunidade da reencarnação. Sendo assim, Senhor Jesus, nós temos que agradecer. Graças a Deus, Senhor, agradecemos os nossos irmãos espirituais que apoiam esse trabalho maravilhoso, que tanta utilidade e também nos traz. Senhor Jesus, gratificante é esse trabalho e gratificados estamos todos nós. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Boa noite. Obrigado, Norma. Assim Gente, muito obrigado, viu?
pela participação de vocês. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Deixa a Marília agora fazer os agradecimentos. Que assim seja, Norma. Boa noite a todos. Graças a Deus. A gente sente também que existe algo por trás desse trabalho. A gente começa achando que a ideia é nossa, mas na verdade não é. Então a gente fica gratificado também pela oportunidade de poder contribuir com a espiritualidade, com esse momento. Obrigada a todos vocês por me escutarem, pela paciência, uma boa noite. Tenha um excelente descanso aí. Até amanhã na reunião de estudo do Evangelho. Ó, beijo, com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Com Boa Deus. noite, gente. Com Deus. Boa Com Deus noite. também. Boa noite. Boa noite, Fernando, Marília, todo mundo. Boa noite, viu? A senhora come uma cocada aí por minha conta, por gentileza. Tá certo. Tá certo, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Com Deus. Amém. Vocês também.